Meus amigos, o tema que abordaremos diz respeito à indústria 4.0 e o Brasil. De início, o que nós queremos destacar é que na história da humanidade já ocorreram 3 revoluções industriais. A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, ocorre na era contemporânea. A primeira revolução industrial ocorreu no século XVIII, o que significou a introdução da máquina a vapor por James Watt, que colocou a indústria têxtil como símbolo da produção geradora de riqueza da época, dando um salto de produtividade e contribuindo para a expansão do capitalismo. A primeira revolução industrial durou cerca de 200 anos, de 1712 a 1913. A segunda revolução industrial, que durou cerca de 60 anos, de 1913 a 1969, foi inaugurada quando Henry Ford criou a linha de produção em massa, com o conceito de produção em escala, reduzindo o custo de produção e popularizando o produto. A segunda revolução industrial é a revolução do Fordismo. Da eletrificação da produção em massa. A terceira revolução industrial, que durou cerca de 40 anos, de 1969 a 2010, caracterizou-se pela automatização dos processos produtivos, com a implantação de computadores na fábrica, colocando controles eletrônicos, sensores e dispositivos capazes de gerenciar um grande número de variáveis de produção, permitindo a tomada de decisões com controle autônomo de dispositivos, cujo impacto foi aumentar a qualidade do produto, aumentar a produção, gerenciar custos e aumentar a segurança da produção. A terceira revolução industrial é a revolução do silício e da eletrônica, que transformou a indústria. A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, já está em andamento, com grande respaldo da onda de digitalização que vivemos atualmente. A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, é caracterizada pela integração dos chamados sistemas cyberfísicos de produção, nos quais sensores inteligentes informam às máquinas como devem ser processadas suas atividades. Os processos devem governar-se em um sistema modular descentralizado. Os sistemas de produção inteligentes começam a trabalhar juntos, comunicando-se sem fio, seja diretamente ou por meio de uma nuvem na internet, a internet das coisas. Os sistemas rígidos de controle centralizado da fábrica centralizado de fábrica agora dão lugar à inteligência descentralizada, com comunicação máquina a máquina. As máquinas se comunicam entre si, no chão da fábrica. Esta é a visão da indústria 4.0, da quarta revolução industrial. Na indústria 4.0, sua base fundamental é a conexão de máquinas e sistemas, que permitem às empresas criar redes inteligentes em toda a cadeia de valor, que podem controlar os módulos de produção de forma autônoma. Em outras palavras,
As fábricas inteligentes terão a capacidade e autonomia para programar a manutenção, prever falhas de processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas na produção. Os benefícios proporcionados pela indústria 4.0 são os seguintes. Primeiro, redução de custos. Segundo, economia de energia. Terceiro, maior segurança. Quarto, preservação do meio ambiente. Quinto, redução de erros. Sexto, fim do desperdício. Sétimo, transparência nos negócios. Oitavo, aumento da qualidade de vida. E nono, customização e escala sem precedentes da produção. As tecnologias usadas na indústria 4.0 são as seguintes. A primeira tecnologia diz respeito à inteligência artificial. Essa é uma área da computação que permite que máquinas e equipamentos aprendam com as atividades realizadas. É o chamado machine learning, o termo em inglês. Desse modo, eles conseguem aprimorar as suas habilidades na medida em que processam suas atividades, tornando a fábrica mais produtiva e autônoma. A inteligência artificial faz com que as máquinas coletem, armazenem e analisem dados para que reconheçam padrões e tomem decisões sozinhas, sem interferência humana. Então, esta é a primeira tecnologia utilizada pela indústria 4.0. A segunda tecnologia diz respeito ao Big Data. Grande parte das tecnologias da indústria 4.0 envolve a produção e a coleta de dados. Assim, o Big Data se refere ao armazenamento em um banco de dados seguro, no qual as informações, todas elas, podem ser analisadas pela inteligência artificial para as tomadas de decisões. Para isso são utilizados softwares específicos de análise que coletam e estruturam um grande volume de dados. A terceira tecnologia utilizada pela indústria 4.0 diz respeito à robótica. Os robôs na indústria 4.0 são utilizados principalmente em funções repetitivas. Assim, as ações são executadas de forma mais rápida e precisa do que seriam se fossem conduzidas por pessoas, acelerando a produção e reduzindo custos e falhas. Eles, ou seja, os robôs, também são muito usados em atividades perigosas e insalubres. E isso é muito positivo, porque evita que os seres humanos se lidem com atividades perigosas e insalubres. Desse modo, aumentam a segurança da equipe de colaboradores e diminuem os riscos à saúde, além de reduzirem as despesas com abstenções e ações trabalhistas. A terceira tecnologia utilizada pela indústria 4.0 diz respeito à impressão 3D. Uma das tecnologias da indústria 4.0 que mais chama a atenção é a impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva. As impressoras permitem a criação de um modelo físico a partir de um projeto ou de um desenho digital. Essa tecnologia tem sido cada vez mais usada, porque permite a fabricação de peças personalizadas para atender as demandas tanto da fábrica quanto dos clientes. A quarta tecnologia utilizada pela indústria 4.0 diz respeito ao cloud computing, ou seja, a computação em nuvem. Trata-se do armazenamento de dados em nuvem, ou seja, na internet. Dessa maneira, o cloud computing aumenta a segurança das informações,
além de economizar espaço físico nos sistemas de hardware. Outro ponto importante é que ele permite o acesso remoto, ou seja, qualquer dispositivo, desde que autorizado pela gestão da empresa, pode acessar os dados estando na fábrica ou não. A quinta tecnologia utilizada diz respeito à internet das coisas. A internet das coisas é um grande marco da era digital, pois possibilita a conexão entre coisas físicas e virtuais. Vale lembrar que a conectividade é um dos pilares da indústria 4.0. Porém, a internet das coisas não apenas conecta dispositivos, pois viabiliza também que eles processem dados e tomem decisões também. Para ser considerado um dispositivo Internet das Coisas, o recurso deve receber dados por meio de sensores, conectar-se a uma rede e processar os dados sem interferência humana. A sexta tecnologia utilizada pela indústria 4.0 diz respeito à realidade virtual e aumentada. Esse tipo de tecnologia simula cenários imersivos ou acrescenta informações, como gráficos ou imagens, em um ambiente. Assim, é muito útil em cursos e treinamentos à distância, na instrução remota, sob a manutenção de algum equipamento, por exemplo, entre outras atividades na indústria. É importante destacar que a indústria 4.0 implica na integração de sistemas, que consiste na união de diferentes sistemas de computador e aplicativos de software, física ou funcionalmente, para atuar como um todo coordenado, permitindo a troca de informações entre diferentes sistemas. A indústria 4.0 permite que a empresa tenha uma visão completa do seu negócio. As informações em tempo real sobre o processo de produção influenciam as decisões de gestão com mais rapidez, assim como as decisões estratégicas sobre os negócios da empresa, que podem ser implementadas com mais facilidade no chão da fábrica. A indústria 4.0 envolve a adoção de sistemas de simulação, que consiste no uso de computadores e de um conjunto de técnicas para gerar modelos digitais que descrevem ou exibem a complexa interação entre várias variáveis dentro de um sistema, imitando o processo do mundo real. Nos processos produtivos é utilizada a robótica avançada, que são dispositivos que atuam em grande parte ou parcialmente de forma autônoma, que interagem fisicamente com as pessoas ou com seu ambiente e que são capazes de modificar seu comportamento com base em dados de sensores. Além disso, tudo que nós acabamos de expor, a indústria 4.0 utiliza a manufatura digital, que corresponde ao uso de um sistema de computador integrado, que consiste em ferramentas de simulação, visualização 3D, análise e colaboração para criar definições de produto e processo de manufatura simultaneamente, bem como a manufatura aditiva. A indústria 4.0 utiliza, além da manufatura digital, também a manufatura aditiva, que consiste na fabricação de peças a partir de um projeto digital feito com software de modelagem tridimensional, a impressão 3D, conforme nós lhes apresentamos anteriormente, sobrepondo finas camadas de material, uma a uma, por meio de impressora 3D. Podem ser utilizados como materiais como plástico, metal, ligas metálicas, cerâmica e até areia, entre outros. A indústria 4.0 utiliza também a cibersegurança, que se trata de um conjunto de infraestruturas de hardware e software destinadas à proteção de ativos de informação,
tratando ameaças que põem em risco a informação que é processada, armazenada e transportada pelos sistemas de informação que se interligam. A indústria 4.0 é um conceito de indústria que engloba as principais inovações tecnológicas nas áreas de automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos processos de manufatura. Dos sistemas cyberfísicos, da internet das coisas e da internet dos serviços, os processos de produção tendem a ser cada vez mais eficientes, autônomos e personalizáveis. Isso significa um novo período no contexto das grandes revoluções industriais. Com as fábricas inteligentes, haverá diversas mudanças na forma como os produtos são fabricados, causando impactos em diversos setores do mercado. Tornar a indústria 4.0 uma realidade implicará na adoção gradativa de um conjunto de tecnologias emergentes, conforme nós lhes apresentamos há pouco, de tecnologia da informação e automação industrial, na formação de um sistema físico cibernético de produção, com intensa digitalização de informações e comunicação direta entre sistemas, máquinas, produtos e pessoas, ou seja, a tão famosa internet das coisas, que possibilita essa comunicação direta entre sistemas, máquinas, produtos e pessoas. Esse processo promete gerar ambientes de manufatura altamente flexíveis e autoajustáveis à crescente demanda por produtos cada vez mais personalizados. A indústria 4.0 tem como características o seguinte: primeiro, mais visibilidade. Dados de processos e de máquinas e equipamentos são muito importantes e são a base da indústria 4.0. Com esses dados cada vez mais disponíveis, de maneira permeável em todos os níveis da organização, torna-se simples saber o que está acontecendo e ter mais visibilidade em todos os processos, inclusive em tempo real. Quer dizer, com a indústria 4.0, há a possibilidade de saber o que está acontecendo em todos os setores produtivos da indústria. Segunda característica, transparência. Os dados e informações do processo e do negócio precisam ser úteis e serem transparentes para saber as causas de determinada condição operacional, falhas indesejadas ou paradas não planejadas, por exemplo. Então, é necessário que haja transparência de dados, a fim de que se saiba as causas de determinada condição operacional, falhas indesejadas ou paradas não planejadas. Terceira característica, capacidade preditiva. Os dados são processados, os dados dos processos são coletados das máquinas e dos equipamentos em tempo real. Esses dados precisam ser tratados e transformados em informações úteis, que ajudam a entender o desempenho do sistema produtivo, a serem processadas em sistemas de inteligência artificial e machine learning, capazes de predizer o que poderá acontecer ao seu processo ou nas máquinas e nos equipamentos. Uma característica da indústria 4.0 é que, a partir da análise dos dados, é possível predizer o que poderá acontecer ao processo, às máquinas e aos equipamentos. Quarta característica, a flexibilidade e adaptabilidade. A virtualização e a alta tecnologia conferem a capacidade de ter acesso a informações e a realizar análise em tempo real, inclusive aplicando softwares de inteligência artificial, possibilitando inovações e adequações instantâneas. Cabe observar, meus amigos, que na indústria 4.0, sistemas e sensores inteligentes informam as máquinas como devem funcionar e como serão envolvidas em cada etapa do processo de fabricação,
fornecendo assim dados como feedback para maior controle da produção. Os processos são autogerenciados em um sistema modular descentralizado. Os sistemas inteligentes passam a funcionar em conjunto com a troca de dados e informações diretamente através da nuvem na internet. E como resultado, os sistemas de controle industrial são mais complexos e distribuídos, permitindo um processo mais flexível e detalhado. Na indústria 4.0, a inteligência descentralizada, com comunicação máquina a máquina. Na fábrica, diferindo dos antigos sistemas de controle centralizado rígidos nas fábricas. A comunicação máquina a máquina é uma tecnologia que permite que dispositivos em rede troquem informações e executem ações sem ajuda manual de humanos. Consiste na troca automatizada de informações entre dispositivos, como máquinas, veículos ou outros equipamentos na área industrial e de comércio e serviços. Esses dispositivos se comunicam entre si, ou com uma localização central, um banco de dados, utilizando cada vez mais a internet e diferentes redes de acesso, como a rede celular. Uma aplicação comum é o monitoramento remoto, gerenciamento, controle e manutenção de máquinas, equipamentos e sistemas, tradicionalmente chamados de telemetria. A tecnologia máquina-máquina, chamada de M2M, vinculou as tecnologias de informação e comunicação. As soluções M2M, que envolvem comunicação máquina-máquina, otimizam quase todos os fluxos de trabalho da indústria e resultam em ganhos de produtividade. Para colocar a indústria 4.0 em prática, é importante seguir as 4 etapas seguintes. Primeiro, realizar o planejamento estratégico. A implementação do conceito da indústria 4.0 requer planejamento. Que estuda quais são os principais problemas que a empresa enfrenta. Investiga diferentes tecnologias que podem ser adotadas e faz um plano de longo prazo para modernizar gradualmente todo o negócio. Adota a solução que fornece um alto retorno sobre o investimento. A segunda etapa, para colocar a indústria 4.0 em prática, é realizar projetos piloto. Por se tratarem de tecnologia de alto custo, a maioria das empresas de tecnologia que oferecem soluções para a indústria 4.0 realizam projetos piloto. Se tudo correr bem, porque o projeto piloto se trata de um projeto experimental. Se tudo correr bem, investem e expandem o projeto para outras áreas da empresa. A terceira característica, ou melhor, a terceira etapa para colocar a indústria 4.0 em prática, envolve tornar-se um fanático em dados. Os responsáveis pela gestão da empresa precisam tornar-se fanáticos em dados. O grande volume de dados é a base da indústria 4.0. São essas informações que permitirão que se aproveite ao máximo os benefícios desta nova era. No entanto, não faz sentido ter milhões de dados à disposição e não analisá-los e tomar decisões importantes com base neles. Então, não faz sentido ter milhões de dados à disposição e não analisá-los para tomar decisões importantes com base neles. Portanto, é necessário mergulhar nos dados, estudar e basear todas as ações da empresa nos caminhos que esses dados apontam.
É hora de abandonar o chamado feeling dos gestores e tomar decisões mais precisas. A quarta etapa para colocar a indústria 4.0 em prática requer ter uma equipe capacitada. Nenhuma tecnologia funcionará a menos que haja uma equipe capacitada para operá-la. Os profissionais da indústria 4.0 precisam se reinventar. Será cada vez mais necessário ter habilidades analíticas e de interpretação de dados. Além disso, é preciso dispor de uma equipe que se adapte com facilidade e aprenda com rapidez, pois as inovações estão em constante mudança e sempre há novidades no mercado. A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, exige um novo perfil profissional. Para trabalhar no chão de uma fábrica digital, é preciso desenvolver habilidades essenciais. Os técnicos não realizarão mais funções repetitivas. Eles estarão focados em tarefas estratégicas e controle de projetos. Quem quiser conquistar um espaço nas fábricas do futuro, deve desenvolver novas competências. Será necessário, por exemplo, aprender a trabalhar lado a lado com robôs inteligentes e colaborativos para aumentar a produtividade. Isso cria espaço para funções mais complexas e criativas. É muito importante que o profissional da indústria 4.0 tenha uma visão ampla do empreendimento. O profissional da indústria 4.0 precisa estar aberto às mudanças, ter flexibilidade para se adaptar às novas funções e se acostumar com o aprendizado multidisciplinar contínuo. Ter uma visão multidisciplinar não significa que o conhecimento técnico especializado tenha perdido importância no currículo. Uma formação acadêmica por engenharia da computação ou mecatrônica é importante, mas não é suficiente. É preciso se especializar em várias frentes e saber um pouco sobre cada coisa que diz respeito ao trabalho da indústria. É preciso gostar de tecnologia, de inovação e, acima de tudo, ter curiosidade em aprender e acompanhar uma indústria que está sempre se reinventando. Com tantas mudanças, o profissional inserido na indústria 4.0 precisa se adaptar a esta nova realidade. O profissional da indústria 4.0 é responsável por gerenciar e otimizar processos, reduzindo custos e desperdícios, inserindo inteligência e integração. Na indústria 4.0, também conhecida como quarta revolução industrial, há profissionais responsáveis pelos processos produtivos de uma organização, desde o manuseio da matéria-prima até a entrega do produto final. Estes profissionais precisam estar atualizados com as mudanças tecnológicas e atentos às tendências e inovações que a área vai sofrer, sempre pensando em formas de reduzir custos e evitar desperdícios, considerando os aspectos ambientais, econômicos e sociais. A indústria 4.0 impõe a necessidade de mudança nos cursos das áreas de engenharia, administração e economia, entre outras. Para se adequar às novas necessidades das novas tecnologias, os programas de ensino das unidades educacionais em todos os níveis devem ser profundamente reestruturados para atingir esses objetivos. Enquanto a indústria 4.0 está em desenvolvimento, sobretudo nos países capitalistas mais avançados, lamentavelmente o Brasil se defronta com o duplo desafio de, por um lado, reverter o processo de desindustrialização que vem sofrendo desde 1990, até o presente momento, a partir da introdução do modelo econômico neoliberal que devastou a economia brasileira
e de outro, promover o desenvolvimento da indústria 4.0 no país. Então, o desafio do Brasil, no momento, é reverter o processo de desindustrialização com uma política de reindustrialização do país ou de neoindustrialização. E aí, quando se fala em neoindustrialização, aí diz respeito ao segundo grande desafio, que é o desenvolvimento da indústria 4.0 no país. E isso se impõe por quê? Porque há um consenso entre os especialistas de que a indústria nacional está atrasada, estando ainda em grande parte na transição do que seria a indústria 2.0 da segunda revolução industrial, caracterizada pela utilização de linhas de montagem e energia elétrica, para a indústria 3.0 da terceira revolução industrial, que aplica automação por meio da eletrônica, robótica e programação. Então, a indústria brasileira, ela se encontra nesse nível. Está entre a segunda revolução industrial e a terceira. Este atraso tecnológico da indústria brasileira é um dos fatores que contribuem para a desindustrialização do Brasil e a perda de capacidade competitiva da indústria brasileira. Para termos uma ideia da defasagem do Brasil, seria preciso instalar cerca de 165 mil robôs industriais para se aproximar da densidade robótica atual da Alemanha. No ritmo atual, com cerca de 1.500 robôs instalados por ano no Brasil, que é o número que nós temos hoje, o Brasil levará mais de 100 anos para alcançar o nível da Alemanha. Precisaremos mais do que nunca que o governo Lula seja capaz de planejar a modernização da indústria do Brasil e das instituições acadêmicas e de pesquisa no país, para modernizar a indústria brasileira com o desenvolvimento da indústria 4.0. O Brasil precisa também de níveis de investimentos relevantes e de capacitação intensiva de gestores, engenheiros, analistas de sistemas e técnicos nessas novas tecnologias, além de parcerias e alianças estratégicas com entidades de outros países mais avançados na indústria 4.0. O Brasil tem, portanto, ainda longo caminho a percorrer em vários setores da economia de forma gradual e disruptiva. Uma das medidas necessárias à inserção do Brasil à quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, consiste na realização de investimentos maciços no sistema de educação para a qualificação das pessoas com foco em tecnologia. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer com relação à indústria 4.0 e o Brasil. Vocês devem ter percebido que nós apresentamos um detalhamento do que representa a indústria 4.0, a sua natureza, o seu caráter, os benefícios que proporciona. E além disso, no final nós mostramos que o Brasil precisa avançar bastante para promover o desenvolvimento da indústria 4.0. Nós, para realizarmos este vídeo, nós pesquisamos vários autores. Além de pesquisar trabalhos de nossa autoria, publicações nossas, como, por exemplo, o artigo que publicamos no site do academia.edu, Rumo à Indústria do Futuro, foi publicado em 2017. O outro é O Futuro da Indústria, publicado também no site do academia.edu e publicado em 2021. E também um outro artigo de nossa autoria, Como o governo Lula poderá reindustrializar o Brasil, que nós publicamos no site do academia.edu em 2022.
Então, além dessas publicações de nossa autoria, nós também pesquisamos da Goipic, um artigo Conheça as principais tecnologias da indústria 4.0. Isso está disponível no site www.goipic.com.br. Pesquisamos também um artigo da VEG Digital Blog. Conheça as 4 principais características da indústria 4.0. Isso está disponível no website www.veg.net. Pesquisamos também o artigo produzido pela Novida. O título do artigo é Indústria 4.0, como colocar em prática. Indústria 4.0, como colocar em prática. Isso está disponível no site www.novida.com.br. Antes de finalizar, eu gostaria de lhes informar que nossa abordagem sobre a indústria 4.0 tem muito a ver também com a nossa própria experiência. Nós, além de termos trabalhado no setor industrial, sobretudo no planejamento e no controle da produção, numa época em que a indústria não utilizava as tecnologias avançadas que nós temos hoje. Posteriormente, nós atuamos também como professor na área de engenharia da produção, em várias faculdades de engenharia, e durante todo esse tempo nós procuramos nos atualizar com relação às tecnologias utilizadas nos processos produtivos. De modo que o que nós estamos trazendo para vocês é um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, não só no setor industrial, mas também como professor da área de engenharia de produção. Então, finalizo aqui apresentando meu abraço fraternal para todos e dizendo que retornaremos com novos vídeos no nosso canal Fernando Alcoforado a partir de janeiro de 2024. Deixo aqui meus votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos aqueles que estão inscritos no nosso canal, desejando boa sorte para todos em suas caminhadas na vida. Um grande abraço.